passar aqui a palavra ao nosso secretário que já se encontra na sala, além do nosso convidado Cipriano Neto para fazer uma fala, registrar que este evento é uma promoção da Secretaria Estadual de Planejamento e Finanças do Rio Grande do Norte, da Secretaria de Estado de Tributação, da Secretaria de Estado de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, da SEEC, e da Controladoria Geral do Estado, da Control, dentro do trabalho do Grupo de Educação Fiscal do Estado, né, que tem por objetivo disseminar a educação fiscal, né, para servidores, trabalhadores da educação e a população em geral, para democratizar a informação e compartilhar conhecimento. Esse seminário foi construído por muitas mãos e a gente agradece cada uma delas nesse momento. Agradecer mais uma vez o apoio e a logística da Comunicação Aroeira, aí, obrigado mais uma vez, Arthur, sempre pela parceria, e queria aqui já de início convidar o secretário Aldemir para fazer uma fala aqui de abertura do nosso seminário. Aldemir? Boa tarde a todos, boa tarde pessoal, Jean, ao colega Crispiniano. Nesse instante eu vi por aqui também a imagem de, está aí aparecendo aqui para mim a imagem de Viveiros, lá da Assembleia Legislativa. Seja muito bem-vindo aqui à nossa transmissão. Acho que um esforço grande que a gente vem fazendo desde que a gente assumiu a Secretaria de Planejamento foi de reestruturar, né, o setor contábil do Estado do Rio Grande do Norte. Eu tenho já falado várias vezes como a gente pegou o setor de contabilidade do Estado do Rio Grande do Norte para praticamente enfrancado. Você tinha tecnologicamente estava moderno, porque tinha se modernizado com a aquisição recente do CIGEF, mas do ponto de vista de quadro de pessoal, era um quadro pessoal absolutamente inexistente. A gente estava nas mãos da empresa prestadora de serviço. E o grande desafio nosso foi dotar o quadro central de contabilidade do Estado de profissionais de carreiras próprios que dessem continuidade e melhorasse a qualidade das nossas informações contábeis. Daí o convite a Flávio para vir assumir a coordenação de contabilidade aqui do Rio Grande do Norte. Daí a convocação de profissionais de contabilidade, um termo de ajustamento de gestão que assinamos com o Tribunal de Contas para melhorar a qualidade das nossas informações contábeis. E hoje nós podemos dizer que avançamos consideravelmente na qualidade, na tempestividade das nossas informações contábeis. Ainda muito a se vencer. Eu acho que a gente ainda tem um quadro de pessoal de contabilidade na gestão central deficitária, mas também temos um quadro de pessoal da área de contabilidade bastante deficitário, nos órgãos, nas diversas secretarias, nos diversos órgãos. Um dos desafios é também melhorar a qualidade a qualidade do setor de contabilidade espalhado pelos diversos órgãos. A formação é uma forma de você também, de você avançar nesse processo. E um outro desafio também gigante é que a gente, em algum momento, integrar os sistemas contábeis do executivo com os demais poderes. Então, quero dar uns parabéns aqui antecipados ao pessoal que está organizando esse evento. Nesse momento aqui tem 127 participantes, que já mostra um enorme sucesso. Eu vi a apresentação, antecipadamente o pessoal vai fazer aqui, está muito bem feito, e que a gente possa fazer outras experiências dessas de capacitação e de fortalecimento da contabilidade pública do Rio Grande do Norte. Eu quero dar aqui os parabéns ao setor de contabilidade e reforçar a nossa parceria que temos feito com a Control. A Control tem sido uma parceira forte, a gente tem estabelecido diálogos com o Tribunal de Contas do Estado, frequente, e hoje nós podemos dizer que nós temos uma equipe de contabilidade central aqui na CEPLAN, que não deixa a desejar
a nenhum órgão público do Estado, e hoje a gente está referência em alguns casos na contabilidade nacional, e estamos em pé de igualdade, por exemplo, no diálogo com os órgãos de controle, tanto estaduais quanto da União, no sentido da qualidade dessa informação. Então, parabéns ao pessoal e bem-vindo a todos. Já. Obrigado, Ademir. Antes de passar para Flávio, para a equipe da contabilidade, eu queria convidar aqui o secretário-presidente da Fundação José Augusto, o nosso querido Crispiniano, para declamar aqui o nosso cordel Educação Tributária. Crispiniano, com você. Seu som está fechado ainda. Boa tarde, secretário Aldemir, boa tarde, João Varela, Flaubert, e mais 112 pessoas, que é o que está costando aqui. Amigos, 130 agora. Já houve um trabalho de educação fiscal com artistas, era um grupo até de Mossoró, foi contratado no passado, Tony Silva no teatro, Damásio, e o poeta Antônio Francisco, esse muito conhecido. E da participação de Antônio Francisco, que trabalhava com cordel, ele e o poeta Quidelmi Dantas fizeram um folheto de cordel intitulado O Milagre do Tributo. Eu vou recitar aqui agora o trabalho deles, para mostrar como é importante o uso da arte na educação fiscal e em todas as outras formas de educação. Há muitos séculos atrás, existia uma cidade na sombra do arco-íris, gritando por liberdade: teto, pão, escola e médico, hospital, maternidade. O povo malhava duro, mas era mal informado. Não sabia que impostos no comércio arrecadado era um pouco do suor do seu rosto derramado. A liderança também vivia de pé no chão, roendo a ponta da unha, chupando o dedo da mão, sem ver o brilho do trinco da porta da solução. A cidade toda troncha, muito mal iluminada, esgoto de peito aberto, boca de lobo quebrada, as ruas cheias de lama, buraco, lixo e mais nada. Luz elétrica só havia na vivenda do patrão, que aproveitava o imposto daquela população para sustentar a pilastra do aumento da mansão. Quando tudo parecia sem chance, sem vez, sem chance, sem voz, sem vez, chegou na praça um velhinho que disse com altivez: eu vim aqui consertar a cidade de vocês. O povo todo correu para cima do ancião, perguntando: qual o seu nome? Qual cidade? Qual nação? O que faz aqui na praça e qual a sua missão? O velhinho disse: calma, cada um de uma vez. Me chamo Tributação, um amigo de vocês, mas vocês, não me ligando, viram escravo do burguês. Eu sou o dinheiro a mais que vocês pagam na hora quando compram a camisa ou a blusa da senhora. Sou justo, mas muitas vezes o bolso do pobre chora. Nunca gostei nem gosto desse nome de imposto. Por mim teria mudado esse nome para de gosto e fazer um paraíso do suor de cada rosto. Mas infelizmente eu sou sonegado da nação, por muitos não conhecer esta minha obrigação, fico parado no cofre
sem cumprir minha missão. Mas se de hoje em diante vocês agirem direito, pedindo nota fiscal, pressionando o prefeito, eu deixo esta cidade para ninguém botar defeito. Nisso gritou um rapaz: vale a pena o sacrifício? Tributação respondeu: olha, este é o meu ofício, transformar todo o suor de vocês em benefício. Eu nasci para fazer da desigualdade a paz, dando mais a quem tem pouco, tirando de quem tem mais, deixando todo cristão no patamar dos iguais. Agora que me conhece, na hora que for comprar e pedir notas fiscais e depois fiscalizar onde estou sendo aplicado, em qual obra e qual lugar. Mal o velhinho se cala, saiu todo o pessoal comprando e pedindo notas no Mercadinho Central, até mesmo em batizado pediu nota fiscal. O prefeito nunca mais deu um cochilo direito, correndo por todo canto, levando tudo direito, mostrando aos moradores as obras que tinha feito. E haja aparecer obras, cobrindo toda a cidade. Escola, creche, jardim, hospital, maternidade, colégio, quadra de esporte, ginásio e faculdade. Mercado, biblioteca, praças, piscinas, estradas, ruas largas, grandes, retas, totalmente arborizadas, canteiros e ciclovias, pistas para caminhadas. E nunca mais a cidade teve um pequeno desgosto, depois que o povo aprendeu que o suor do seu rosto podia ser transformado no milagre do imposto. E agora que aprendemos o que é tributação, é ajudar o governo na sua arrecadação, pedindo nota fiscal quando sair do balcão. Fazendo isto, fazemos o colégio que estudamos, a praça, a quadra, o teatro, o banco que nos sentamos, o hospital que queremos e a pista que caminhamos. Ser consciente é fazer do nosso saber um guia para encurtar a estrada que leva à democracia e transformar tudo numa palavra: cidadania. Valeu, gente. Antônio Francisco e Kidalmi, o milagre do tributo. Grande do Francisco. Fantástico. Obrigado, Crispiniano. Manda só. Já, um abraço, saudações. Já caminhando, gente, falei aqui a dinâmica. Vamos passar aqui para Flávio e para nosso amigo Ezequiel. Eles vão fazer uma apresentação, depois a gente abre para perguntas e a gente vai conduzindo aqui com mais harmonia possível, tá bom? Qualquer dúvida, fala aqui no chat que eu vou responder. Flávio, fica à vontade. Eu quero só me despedir, pedir licença, porque eu estou numa reunião dos secretários de Cultura dos estados do Brasil com a deputada Benedita da Silva, discutindo a lei Paulo Gustavo, 4 bilhões e 600 milhões que estão travados no Fundo Nacional de Cultura e no Fundo Nacional de Audiovisual e que ela está tentando destravar. Muito obrigado, que a gente não pode deixar imposto parado. Valeu, um abraço, mestre. Grande abraço, felicidade. Tchau, obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Vocês conseguem me ouvir e ver o que eu estou compartilhando de tela? Então tá tudo ok, né? Sim. Coloca em modo apresentação aqui para ver se fica melhor. Pronto. Bom, pessoal, quando a Secretaria de Planejamento nos pediu para a gente falar um pouquinho sobre essa questão de controle social, de informação contábil, de educação fiscal, a gente desenvolve desde o exercício, desde que a gente chegou no Rio Grande do Norte, a gente desenvolve um projeto chamado RN Mais Fácil.
Tá? Então, a gente vai apresentar, eu vou dar uma geral desse projeto para vocês, e o meu amigo Ezequieli, que ficou à frente do projeto no ano de 2020, né, das contas de 2020, ele vai apresentar o projeto propriamente dito, tá? Então, essa fala minha hoje aqui para vocês vai ser sobre a informação contábil no fomento à cidadania e ao controle social. A experiência do Rio Grande do Norte, que é o projeto RN Mais Fácil, uma aula de finanças públicas, tá? Que nada mais é do que você, de forma lúdica, tentar apresentar os números do Estado. Então, rapidamente, eu vou falar sobre um pouquinho da Coordenadoria de Contabilidade Geral, que o secretário Ademir falou, que graças a essa gestão ela foi reestruturada. Eu não sei nem se eu falo de reestruturação, vou falar de estruturação, né? Porque já não tinha nada, então ela estruturou praticamente do zero. Os primeiros servidores efetivos da CEPLAN, acredito que sejam os analistas contábeis que hoje fazem parte da Contadoria Geral do Estado. Os números fiscais do Estado, de forma bem rápida, onde é que vocês encontram esses números? Pergunto a vocês quem acompanha os números do Estado, os controles existentes da administração pública, a transparência da gestão, promovendo a cidadania e o controle social, casos de sucesso no Brasil, os projetos da contabilidade que visam esse controle social, e, finalmente, o projeto RN Mais Fácil, tá? Então, a coordenadoria, para quem não conhece, fica ali no prédio da Control com a CEPLAN, ali embaixo. Atualmente, hoje, nós temos 21 pessoas, né? Eu estou coordenador, nós temos o subcoordenador que nos acompanha, que é o Joels. Temos 17 servidores efetivos, nomeados por essa gestão, tá? Temos um comissionado e um estagiário. Entre as atribuições da Coordenadoria de Contabilidade, o que é que nós temos? A gente define a política contábil do Estado, que vem em franca evolução. A gente capacita os órgãos e entidades, principalmente os órgãos que estão no setor financeiro, né? Elabora os relatórios fiscais, consolida os dados contábeis, os dados que vêm de outros poderes. A gente tem que fazer essa consolidação. A gente fornece informações preditivas para o secretário de Planejamento, para o Controlador-Geral do Estado, principalmente, são que mais nos demandam. A gente implanta as normas brasileiras de contabilidade, e esse trabalho em especial a gente fomenta o controle social, tá? A gente tem muito essa preocupação, fomentar o controle social. Os números fiscais do Estado, nem todo mundo acompanha, tá? Mas eles são publicados bimestralmente, através do relatório resumido da execução orçamentária, que a gente chama no dia a dia de REREL, as publicações quadrimestrais, que são níveis no relatório de gestão fiscal, e a publicação anual, que é o Balanço Geral do Estado, que a gente faz a prestação de contas de todo o exercício financeiro, né? Eu pergunto, quem acompanha os números do Estado? A gente tem essa inquietação, né? A gente tem como público-alvo sempre os órgãos de controle, quer seja controle interno, como a Controladoria Geral do Estado, quer seja o controle externo, como o Tribunal de Contas do Estado. O Tesouro Nacional é um órgão que nos demanda bastante, eles estão sempre preocupados com os números, com a saúde financeira do Estado, né? As instituições financeiras, quando vêm ofertar crédito, então elas se preocupam com esses números, tá? A academia é um público-alvo, a academia, ela sempre está fazendo pesquisa na área de finanças públicas e vem atrás dos números fiscais do Estado que estão disponíveis na base de dados, né? A imprensa, eu coloquei interrogação aí, porque a imprensa, assim que sai um relatório fiscal, você vê a imprensa ligando para o secretário Aldemir, atrás de informações mais analíticas, vem atrás do controlador-geral Pedro, atrás de outras informações, né? E a população em geral, né, que é digamos assim, é o maior cliente do Estado, né? É para quem o Estado existe. Essa população em geral, ela acompanha esses números fiscais do Estado. Se eu falar nos números que são publicados de forma técnica, se acompanha, não entende, né? Então, essa é a preocupação desse projeto, é fazer com que a população em geral acompanhe os números do Estado, entendam os números do Estado, e principalmente goste de participar desse controle, né? Por isso que a gente fala que é fomentar o controle social. Tá? Então, os controles da administração pública que a gente fala, né? A informação contábil é útil para esses controles. A questão da transparência é útil para fim de transparência, essa divulgação, o portal da transparência. Se eu pensar em controle interno, é útil, né? Se eu pensar em controle externo, também é útil. Mas se eu pensar em controle social, será que essa informação está sendo útil, do jeito que ela é publicada?
É isso que a gente se pergunta, é isso que a gente se questiona. E foi nesse contexto que nasceu o projeto RN Mais Fácil. Tá? Quanto à transparência da gestão, né? A gestão pública está promovendo a transparência de forma que o cidadão goste, que o cidadão compreenda essa informação, tá? Que é o segundo tópico. Essa informação ela está sendo compreensível. Não adianta a gente só alcança a transparência na sua plenitude se aquele que estiver utilizando essa informação esteja compreendendo, né? Não adianta a gente só colocar os números, deixar os números transparentes, publicar esses números, se as pessoas que estão fazendo uso desses números não o compreendem, né? Então, a ideia é facilitar esse entendimento. Aí, o que podemos fazer? Essa pergunta que foi feita lá no nosso projeto, né? Então, a gente pensou, vamos promover o controle social, né? Vamos fomentar esse controle social. Vamos fazer com que o cidadão comum possa pegar as informações do Estado e saber o que está lendo, né? Ou pelo menos gostar do que está lendo, né? A gente diz que o grande desafio é traduzir o contabilês, deixar de ser aquela informação técnica, aquela informação numérica que ninguém entende, só o profissional contábil, e fazer com que todos possam compreender, né? Tornar atrativa uma leitura técnica. Então, existem técnicas, evidentemente, existem formas de você tornar atrativa uma leitura técnica, quer seja de forma visual, quer seja com a linguagem mais acessível, você torna ela mais atrativa, né? E desenvolver no pessoal a teoria do pertencimento, né? Dizer que aqueles números pertencem a cada cidadão, faz parte daquilo. Quando eu solicito um documento fiscal, como foi falado aí nos versos declamados aí da poesia, aí do cordel, tá? Então, o cidadão, ele pertence àqueles números, aquilo não é estranho à vida dele, é essa a ideia de fazer com que eles participem ativamente do processo e compreendam, né? Bom, a gente tenta não inventar as coisas, né? Não reinventar a roda. A gente tem casos de sucesso, de balanços simplificados ou de linguagem cidadã no Brasil afora, né? Eu trouxe dois, mas existem outros, né? O nosso tem um diferencialzinho, mas tem a mesma proposta. O da Bahia, eles chamam de prestação de contas simplificada. Também é uma maneira de trazer a informação dos dados do governo baiano para a sociedade de forma mais simples. Santa Catarina, de onde é a minha origem, tem o Balanço Cidadão. Também a gente desenvolveu lá esse projeto visando que o cidadão entendesse os números do Estado, né? Então, é nessa linha que a gente criou no Rio Grande do Norte o RN Mais Fácil. O RN Mais Fácil, para quem não sabe, pessoal, como eu falei no início, já está na 2ª edição, viu? Então, apesar que a contabilidade, a gente está falando do RN Mais Fácil e vai lançar para vocês o RN Mais Fácil, a contabilidade, ela tem outros projetos que têm esse mesmo objetivo, né? Melhorar a linguagem contábil, melhorar a apresentação dos números. A gente destaca aqui o RN Contábil, tá? Que bimestralmente a gente faz um card com todos os números do Estado, de forma gráfica, visual, de fácil leitura. O RN Foco, que é uma análise mais detalhada, porém também visual, dos números do Estado. O RN Mais Fácil, que vai ser apresentado pelo colega Ezequieli, que é objeto dessa nossa live hoje. E, por fim, o Dicas de Execução Orçamentária, que são dicas que a gente coloca para os órgãos de maneira fácil, para que os órgãos tenham entendimento de como colocar a informação no sistema, para que esse sistema gere a melhor informação contábil possível, né? Porque o RN Mais Fácil já é a saída da informação. A informação só vai ter qualidade se vocês que estão nos órgãos colocarem informação de qualidade no nosso sistema, tá? Bom, aí eu vou passar de imediato a falar, ainda tem esse slide aqui, o projeto do RN Mais Fácil, as características, né? Foi, como eu falei, criado pela contabilidade, não tem custos ao Tesouro do Estado, isso é uma preocupação da contabilidade. Toda vez que a gente vai apresentar um projeto ao secretário, a primeira coisa que ele pergunta é quanto custa. Tá? Se a gente disser que não tem custo, ele incentiva, vai lá, faz, é isso mesmo, está muito bom. Então, a gente sempre pensa nos cofres do Tesouro. Parte que é o diferencial do projeto, né? De contar uma história, que o pessoal chama de storytelling, né?
ou seja, você conta uma historinha. No caso, a historinha do nosso RN Mais Fácil, a historinha da professora Poti e seu aluno João, que esse ano apresentou também o Zé Continha, que é um personagem que explica os números de forma didática, tá? Então, esse é o RN Mais Fácil. Esses aí são os nossos contatos. Agora eu passo a palavra de imediato para a Ezequieli apresentar aí o material para vocês, de forma aí que vocês possam visualizar. Eu vou parar aqui a apresentação. Ezequieli, está com você, meu amigo. Ok, Flávio, obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Ezequieli. Eu sou um dos analistas que tomaram posse aqui no governo do Estado. Como o Flávio falou, o Estado do Rio Grande do Norte, ele não tinha um quadro de pessoal, ele não tinha uma contabilidade estruturada por servidores de carreira, né? Os primeiros nomeados, saiu a nomeação dele dia 7 de setembro de 2019. Então, quadro de contabilidade do Estado do Rio Grande do Norte praticamente começou nesse momento, com o quadro de servidores de carreira. Então, Flávio, que tomou posse antes, veio para trazer essa preocupação de comunicar com a sociedade, trazer a comunicação com a sociedade de uma forma que a sociedade, o cidadão comum, porque esse público que nós estamos apresentando aqui, ele tem conhecimento para ler um demonstrativo, para ler uma informação e ter a compreensão mais adequada em relação a isso. Mas a grande maioria da sociedade, ele se comunica e busca informações em redes sociais, em WhatsApp, então ele acha que aquela informação é verdadeira. Ah, mas o Estado recebeu isso, o Estado deixou de fazer aquilo. Então, para transmitir essa informação com segurança para a sociedade, Flávio teve a ideia de criar mecanismos e apresentações, tais como o RN Foco, o RN Contábil e o RN Mais Fácil, para ter uma comunicação mais adequada e mais próxima com o cidadão, né? Então, em 2020, com os números de 2019, foi criada a primeira versão do RN Mais Fácil, né, que é uma aula, como o Flávio falou, a professora Poti vai explicando para o seu aluno, João, como funciona as finanças públicas. E esse ano ela teve uma ajuda do Zé Continha, né? Então, essa é a apresentação que a gente tem. Essa apresentação a gente deixa disponível no portal de transparência do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Lá existe um menu Contabilidade Mais Fácil, Contabilidade Fácil, né, que tem várias informações, numa linguagem mais acessível, para o cidadão poder acessar essas informações. Então, lá você vai encontrar o RN Mais Fácil 2019-2020, você vai encontrar o RN Foco, o RN Contábil, todas essas informações que nós vamos produzindo de uma maneira mais fácil para o entendimento do cidadão, né? Então, essa nossa apresentação, que é da gestão da professora Fátima, do secretário Aldemir, o secretário Aldemir, junto com uma parceria muito forte com o Pedro, controlador, vem incentivando que a gente continue com esse trabalho, treinamento e aproximação dos números com a sociedade. A Coordenadoria Geral de Contabilidade do Estado, que produziu esse texto, Flávio tem o nosso revisor do texto, isso aí, e nós fazemos de uma maneira artesanal, feita por nós mesmos servidores, as apresentações dessas informações. Ou seja, como outros estados, eles têm empresas que preparam essas apresentações. Nós aqui fazemos, nós mesmos da contabilidade, por nossa mão de obra, preparamos essas apresentações, porque a gente gosta de transmitir a informação para a sociedade de uma maneira mais adequada. No ano de 2019, o modelo da apresentação era uma aula, a professora dando uma aula no famoso quadro de giz, aquele quadro negro, a professora escrevendo. Para 2020, a gente fez uma adequação do layout, né, para a realidade que nós vivemos em 2020, que foram aulas virtuais, né, das escolas fechadas, em função da pandemia, então a gente fez uma adequação do layout para uma aula virtual da professora Poti,
com auxílio do Zé Continha. Então, a professora vai dar uma aula explicando o orçamento público, a receita pública, a despesa pública, que é superávit, o déficit, despesas com saúde, educação, segurança, previdência, gastos com pessoal, dívida pública, o resultado primário e o resultado nominal do Estado, o controle e a transparência do Estado, e nós acrescentamos esse ano um tópico especial, que é a pandemia, que é o assunto que é mais falado hoje em dia e que é mais divulgado informações falsas em relação a números relacionados à pandemia, né? Então, Você botou o áudio. a professora Poti vai fazendo esse diálogo com o aluno, passando as informações para ele. João, você sabe o que é o orçamento público? Sei não, mas quero aprender. Então, a professora vai apresentando as informações desses conceitos contábeis para o seu aluno. Tá? Então, o João, acho que entendi. Então, o orçamento é o que o governo espera arrecadar e o que vai gastar no ano seguinte. Isso, João. Na administração pública, esse é o planejamento, uma lei conhecida como LOA. A Zé Continha auxiliando. Observem que o Estado tem mais despesas autorizadas que receitas previstas, o que seja muitos cuidados. Aqui a gente trata de uma novidade que passou a ocorrer na administração pública e que é uma realidade em números, porque a gente tenta sempre transmitir a informação verdadeira, de que hoje o Estado ele tem maior número de despesas para se manter, para sua manutenção, do que a previsão de arrecadação. Então, o secretário Ademir tem que dar o jeito dele de adequar esses números para que o Estado mantenha prestando seus serviços ao cidadão, mas não deixe de prestar os serviços ao cidadão. Então, depois, o Zé Continha e a professora fazem uma informação para os alunos o que seria uma receita, né? Lembrando sempre que a gente tenta transmitir essa informação, não é aquela informação técnica de um acadêmico, que aqui a gente também convidou estudantes de contabilidade, a gente tenta colocar numa linguagem mais simplória para que a pessoa entenda o que é aquilo. A receita sendo todo o dinheiro que entra nos cofres públicos para financiar a despesa pública. No caso, impostos, transferências, doações, empréstimos. A despesa é todo o dinheiro que sai dos cofres públicos necessário a prestar um serviço para a sociedade. Então, todo o recurso público vai destinado a manter saúde, manter segurança pública, manter escolas e todos os serviços prestados à sociedade, necessários à sociedade. Investimento em infraestrutura, como estradas, tudo isso é mantido com a receita pública. Então, professora Poti, tudo que entra nos cofres públicos é receita, aqui para a gente fazer uma diferenciação em relação a isso, também tentando explicar, né? Ele deixa claro que somente aquilo que é arrecadado e o gestor pode usar para financiar a despesa pública é receita. Por quê? O Estado também arrecada receitas que ele é mero guardião dessas receitas. Ele não pode utilizar direto a todo momento essas receitas. Então, ele coloca o recurso que entra, mas não pode ser usado, a gente chama de ingresso extra-orçamentário, como calções, depósitos judiciais e etc. Aqui a gente faz as definições para que o aluno entenda o que são receitas correntes do Estado e o que são as receitas de capital para o Estado, né? O que é que o Estado arrecada que são consideradas receitas correntes, o que é que o Estado arrecada que são consideradas receitas de capital. Professora Poti, quanto o Estado arrecadou daquilo que estava previsto? Excelente pergunta. Vamos ver com o Zé Continha quanto foi a arrecadação das receitas do Estado.
as principais receitas do Estado. Então, para o ano de 2020, o Estado arrecadou em receitas correntes 13 bilhões e 168 milhões aproximadamente. Esse valor já é o valor líquido para o Estado. Por que líquido para o Estado? Porque do que o Estado arrecada, ele repassa uma parte da sua arrecadação aos municípios e repassa uma parte da sua arrecadação para a manutenção do Fundeb, do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico, né, que é o Fundo Constitucional. Então, o Estado do Rio Grande do Norte arrecadou 4,9 bilhões de reais em impostos, contribuições que foram para o regime próprio de previdência do Estado, 2,3 bilhões, transferências correntes, são as transferências que são recebidas da União, 5,6 bilhões, e outras receitas, aproximadamente 314 bilhões, que totalizam os 13 bilhões que o Estado arrecadou. Como eu disse, a gente tenta apresentar os grandes números, porque todo o detalhamento dessa receita está presente nos demonstrativos e no portal de transparência. Então, a sociedade ele quer ter uma ideia geral desses números. E, passando as receitas de capital, foram aproximadamente 500 milhões que o Estado arrecadou de receitas de capital. No caso, tem os empréstimos que o Estado recebe, repasses de empréstimos, e transferências de capital, que são recursos recebidos da União. Esse quadro abaixo resume o que foi o resultado do Estado no exercício de 2020. O total arrecadado pelo Estado no exercício de 2020 foi 13 bilhões 631 milhões, aproximadamente. Então, o João, ele traz uma dúvida que aquele cidadão, aquela pessoa que fica conversando, que às vezes você ir num transporte ou num shopping, você ouve a pessoa conversando. Ah, mas eu ouvi falar, alguém comentou para mim, ou um ministro falou que o Estado do Rio Grande do Norte recebeu 18 bilhões. Recebeu esses 18 bilhões? A professora responde, pode ver, João, fake news. Ou seja, a realidade do Estado é que o Estado teve de receitas, que esses demonstrativos, como o Flávio falou, bimestralmente são apresentados ao Tribunal de Contas do Estado e também são apresentados à Secretaria de Tesouro Nacional, arrecadou 13,6 bilhões de reais, o valor total. Professora Poti, então o Estado arrecadou mais do que estava previsto, isso pode? No caso, o Estado havia previsto, na sua lei orçamentária, arrecadar 12,8 bilhões. Com a recuperação da economia, no final do ano, o Estado terminou o ano com a arrecadação de 13,6 bilhões de reais. Então, teve em excesso de arrecadação aproximadamente 793 bilhões. Lembrando que esse excesso de arrecadação, ele cobre parte daquela despesa que estava prevista acima do que seria arrecadado, não é? Então, a professora Poti aqui trata de explicar um pouco para o João, seu aluno João, o que seriam essas transferências, o que representariam essas transferências. Então, ele fala o valor da receita do IFPE recebida pelo Estado no exercício 2020, outras transferências que foram recebidas, que essas transferências aqui, uma parte delas foram de leis aprovadas durante a pandemia pelo Congresso Nacional e receitas do Fundeb, porque o governo do Estado, de parte da sua arrecadação, ele destina uma parte ao Fundeb e recebe de reembolso da União uma parte desse recurso. Mais à frente a gente vai ver essa explicação, a professora explicando que nem sempre essa conta fecha, ou seja, o Estado repassa mais aos municípios e ao Fundeb do que realmente recebe de volta. E as transferências voluntárias que recebeu. Então, fazendo esse detalhamento,
para que a pessoa tenha conhecimento desses números. Professora Poti, ouvi dizer que nem tudo que o Estado arrecada fica para ele. É isso? Isso, João. Parte da receita arrecadada pelo Estado pertence aos municípios e outra parte vai ao Fundeb e faz parte do Pacto Federativo. Então, aqui a gente apresenta os números de 2020 do que foi repassado pelo Estado do Rio Grande do Norte. No momento que ele arrecada, essas transferências, o sistema automaticamente gera as ordens para transferir aos municípios dessas arrecadações, desses impostos, e a parte da arrecadação que vai para financiamento do Fundeb, que é para investir no mínimo 60% do salário do magistério e no máximo 40% para o custeio da educação. Professora Poti, como funciona o Fundeb? Boa pergunta, João. Vamos pedir ajuda ao Zé Continha para explicar o Fundeb? Então, o Zé Continha aqui, ele faz a explicação do que é o Fundeb e de que forma funciona esse repasse de recursos que o Estado faz da sua própria arrecadação e o que o Estado recebe. Então, veja bem, esse retorno do Fundeb é o recurso que vem da União. Esse recurso, podemos dizer que é um recurso tabelado, porque a União fixa um valor por aluno matriculado, e sobre esse valor ele repassa ao Estado de acordo com os números matriculados. E o Estado repassa um percentual da arrecadação. Por essa razão, em geral, o que o Estado repassa para o Fundeb é sempre maior do que o Estado recebe de retorno da União. Então, o resultado líquido é negativo, por quê? Porque o Estado repassa mais ao Fundeb do que realmente recebe de volta da União. Esse número nunca fecha. Então, o que realmente é uma destinação boa, porque sem educação a gente não chega em lugar nenhum. Então, é uma questão correta. Ezequiel, só fazer um parênteses, para o pessoal pensar que esse dinheiro ele é perdido, tá? O Estado ele remete para o Fundeb e tem esse retorno, né? Quando Ezequiel fala da União, é porque é o Banco do Brasil que gerencia, mas não tem dinheiro federal nesse momento, não. É só dinheiro de quem compõe o fundo, né? Ele está falando da União porque o agente financeiro é o Banco do Brasil, mas não tem dinheiro federal nesse momento. E essa parte, vocês podem perguntar, e essa parte que o Estado perdeu, para onde vai? Aí o Zé Continha explica aí no terceira fala dele. A outra parte vai para os municípios do Rio Grande do Norte. Ou seja, a aplicação ele fica dentro do âmbito do Estado, porque o fundo ele é estadual, tá? Então, todos o Estado e os municípios do Rio Grande do Norte contribuem para esse fundo, o dinheiro, 20% de seus impostos, e retorna de acordo com o número de alunos matriculados. Ou seja, se de um ano para o outro a gente aumentar o número de alunos matriculados na rede estadual, volta mais dinheiro. Se diminuir, volta menos recursos. Mas o dinheiro não sai do espaço físico geográfico Rio Grande do Norte, né? Não sai desse espaço. É isso que o Zé Continha tenta explicar aí, viu? Pode ir, meu amigo. Obrigado, Flávio. Pronto. Aqui a gente entra numa área mais técnica, não é? Tentando explicar de uma maneira que a pessoa que não tem um acesso maior à informação, ele possa entender, no mínimo, o que seria um conceito contábil, que é o da receita corrente líquida. A receita corrente líquida, ele é o somatório de todas as receitas correntes arrecadadas num período, deduzido os repasses ao município, repasse ao Fundeb, a contribuição do servidor ao regime próprio da Previdência e a compensação financeira entre os regimes de Previdência. Então, com base nessas informações aqui, ele serve de parâmetro para que o Estado ele tenha alguns comportamentos de gestão fiscal, né, que estão previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, com base nessa receita, é que o Estado tem que trabalhar, por exemplo, a sua despesa bruta com pessoal, incluído aí aposentados e pensionistas, né? Então, o Estado também, com base nessa receita corrente líquida, ele tem o limite em que ele pode se endividar, né?
Em 2020, o Estado teve de receita corrente líquida 10,10 bilhões 827 milhões. Se vocês lembram, lá no início, a receita total foi 13 bilhões e 600 milhões aproximadamente. Então, a receita corrente líquida, que fazendo essas deduções, foi 10 bilhões e 800 milhões. Esse valor é que o Estado utiliza para limite de pessoal, por exemplo, de despesa de pessoal, de dívida consolidada e outras obrigações que o Estado tem. Em 2020, esse valor cresceu 6,37%. Ou seja, o Estado conseguiu, ainda com dificuldade, ter uma melhor arrecadação. Outro conceito, que também é um conceito técnico, que a gente tenta detalhar, é o conceito da receita líquida resultante de impostos e transferências. Esse conceito aqui, eu particularmente considero um dos mais importantes, porque é esse conceito aqui que define o que o Estado vai investir em saúde e educação. Todos os estados têm o dever constitucional de investir 12% da sua arrecadação, no mínimo 12% da sua arrecadação, em gastos com saúde pública. E, no mínimo, 25% dessa arrecadação em educação. E é esse cálculo de receita aqui que ele serve para cálculo do repasse de saúde e educação. Veja que a receita corrente líquida do Estado ele foi aumentada. Porém, a receita para os cálculos de saúde e educação ele foi um pouco menor em relação a 2019 de 2020. Por que isso aconteceu? Porque a gente teve que ter uma compensação, um apoio financeiro em razão da queda de arrecadação nos meses em que o Estado precisou combater a pandemia mais fortemente, que foi no início. Então, essa redução aqui se deve principalmente a essa situação que nós tivemos que enfrentar em 2020. Então, terminando a parte de receita, a gente trabalha a parte da despesa, com os mesmos conceitos de despesas correntes, despesas de capital, explicando de que forma você aplica despesas correntes para a manutenção da máquina, despesas de capital voltadas mais para os investimentos. Ele faz a explicação, sempre lembrando, não sendo de uma forma mais técnica, de uma forma mais simples para a pessoa entender. As despesas correntes são aquelas despesas do dia a dia, o salário, água, luz, aluguel, telefone. E as despesas de capital são as compras, os investimentos que o Estado faz. Compras de carros, máquinas, imóveis, pagamentos de empréstimos. Aí o João ele faz uma associação com a realidade dele. Então, quando eu pago as minhas contas do dia a dia, eu digo que tive a minha despesa corrente. E quando eu quero investir, eu chamo de despesa de capital. O João fazendo aquele entendimento da pessoa que for ler essa nossa informação vai ter, não é? Aí o Zé Continha faz um acréscimo, né? Isso mesmo, João. Quanto menor for o custeio do Estado, mais recursos para investimento ele terá. Fazendo uma ressalva, que até Flávio brincou com a Aldemir, não quer dizer que a gente deva necessariamente reduzir o custeio do Estado. A gente deve controlar o custeio do Estado, gastar com aquilo que seja efetivamente necessário. Porque se a gente tiver sobras para investimento, a gente pode investir em mais escolas, melhores hospitais, melhorar as estradas. Não quer dizer que a gente vá deixar de prestar o serviço público. A gente tem que só controlar, ter um gasto mais efetivo, não é? O Zé Continha, ele é social também. Então, veja só. Aqui a gente faz um detalhamento, que é um detalhamento importante para a contabilidade, que isso geralmente não ocorre no setor privado. No setor público, para você ter uma despesa, você efetivar uma despesa, você tem que passar por etapas. Você tem que empenhar a despesa, você tem que fazer a liquidação da despesa e, ao final, você faz o pagamento da despesa. Né? Aí o Joãozinho diz, não entendi nada, professor.
Me explica melhor aí, porque eu não estou entendendo nada. Aí, claro, João, toda despesa começa com o orçamento aprovado. Quando o governante quer fazer uma compra, ele precisa reservar o orçamento. Essa reserva chamamos de empenho. Então a despesa empenhada quer dizer que foi feita a reserva do orçamento para essa despesa. Ou seja, no momento em que eu faço o empenho, eu reservo uma quantia do orçamento para realizar aquela despesa. Isso. Depois que o fornecedor entrega o serviço, o setor faz a verificação, faz a checagem, está tudo ok, está tudo certinho, o material veio do jeito que foi pedido, o material está entregue, a obra está concluída, o setor faz a etapa da certificar a liquidação da despesa. Um servidor vai dar um ok no sistema e dizer, olha, isso aí está tudo ok, pode seguir com a última etapa. Após a liquidação, a despesa está pronta para ser paga. O Zé Continha, ele faz uma ressalva que é muito importante. Na boa gestão pública, nenhuma despesa orçamentária pode ser paga sem antes passar pela fase de liquidação, de empenho e da liquidação. Não é? A gente não deve fazer o pagamento antes de ter o empenho e da liquidação da despesa. Fácil demais, professora Poti. Aliás, além de ser fácil, não é difícil. É uma frase padronizada do nosso mestre. Aqui, a gente tem esse quadro que não é muito explicativo, ele é realmente para apresentar as informações, né, do que ocorreu em 2020 em relação à despesa, por fases de despesa. Né? A dotação atualizada, o que quer dizer a dotação atualizada? Porque o que é aprovado na lei orçamentária, o Estado, em determinadas circunstâncias, pode abrir créditos adicionais para adequar a despesa à realidade do que ocorreu durante o ano. Então, a dotação atualizada do Estado chegou ao final do ano em 15 bilhões 284 milhões. O Estado empenhou em 2020 13 bilhões 453 milhões. Liquidou 12 bilhões e fez o pagamento de 12 bilhões. Aqui a gente pega aqueles números anteriores e faz um detalhamento das despesas correntes. Né? Então, daquelas despesas correntes, o Estado teve 10 bilhões foram empenhados com pessoal e encargos. Com juros da dívida, aproximadamente 30 milhões. Lembrando, a gente vai falar também um pouquinho mais para frente, mas lembrando que esse valor foi menor em 2020 em função da suspensão do pagamento da dívida em razão da pandemia. E demais custeios da máquina, 2,4 bilhões de reais aproximadamente. Esses valores empenhados e pagos efetivamente dentro do exercício foram 11 bilhões e 600 milhões, aproximadamente. Por último, ele faz o detalhamento das despesas de capital do ano de 2020, exercício de 2020, que foi aproximadamente 1,8 bilhões de reais. Sendo que desses 1,8 bilhões, o Estado empenhou 793 milhões. Né, sempre tendo aquele controle da despesa para a gente poder adequar. Lembrando que o Estado ele iniciou o ano deficitário, então tinha que haver um controle da despesa, né? É necessário haver um controle da despesa. Professora Poti do céu, agora fiquei com um monte de dúvidas. O que danados são inversões financeiras? A gente sempre tenta trabalhar o que o cidadão lá que está lendo uma informação, ele pode ter uma dúvida. Então, aqui a gente traz a ajuda do Zé Continha. De forma bem simples. Quando adquirimos um bem usado, classificamos como inversão financeira. Se o bem é novo, classificamos como investimentos. No RN, as principais inversões financeiras são os pagamentos feitos à PPP da Arena das Dunas. PPP são as parcerias público-privadas, né, que é uma modalidade de contrato entre o poder público
e a empresa privada, uma empresa privada, para prestar um determinado serviço ou construir uma determinada obra. Um contrato feito nessa parceria. O nosso aqui no estado, a principal inversão financeira é o estádio da Arena das Dunas. Mais uma dúvida, professora Poti. Você tem despesas correntes de capital que foram empenhadas, mas não foram pagas. Pode isso? Porque o Estado, diferente de nós, se o Estado não pagar, o Estado não vai para o Serasa. O Estado vai para o restos a pagar. A sua despesinha lá, o Estado é inscrito no que é chamado de restos a pagar. Ou seja, o Estado empenhou uma dívida, aquela dívida está reservada aquela verba está reservada para o pagamento ou para um serviço. Então, chega ao final do ano, uma despesa empenhada, ela pode já ter sido liquidada, está pronta para pagamento e ainda não foi paga, ou ela está empenhada, mas o servidor, ou a empresa ou ainda não entregou o produto, ou a empresa ainda não terminou o serviço, então o Estado tem até 30 de junho para fazer essa liquidação, para entrar na etapa de pagamento. No exercício de 2020, em relação especificamente às despesas de 2020, o Estado deixou em restos a pagar 1,2 bilhões de reais. E o Estado tem de despesas de exercícios anteriores aproximadamente 996 bilhões. Esses valores aqui são de 2019 e de exercícios anteriores até o ano de 2016 e 2015, né, que são despesas que não estão prescritas ainda. Então, o Estado ainda está pagando despesas de gestões anteriores. Né, e pagou no exercício 2019, pagou no exercício 2020 e ainda tem despesas e restos a pagar de exercícios anteriores, tanto da própria gestão quanto de gestões anteriores. Aqui a gente tenta fazer um quadro dos números por função da despesa. Veja que 1/3 da despesa do Estado é comprometido com a Previdência Social. Dos 13,4 bilhões de reais das despesas do Estado, 4,7 bilhões são com a Previdência própria do Estado. Né? Por isso que foi necessário a reforma da Previdência do Estado. Nenhum governante ele gosta de fazer reformas nesse sentido, de apertar, de fazer aperto. Ele faz porque realmente é necessário. É necessário para continuar prestando o melhor serviço para a sociedade. Né? Então, de todas as despesas, por exemplo, educação é 1,6 bilhões, saúde, 1,9 bilhão, segurança, 1,2 bilhões. Se eu juntar esses três, ele dá próximo do que eu gasto com a Previdência. Né? Então, eu precisaria juntar a educação, saúde e segurança para dar o que gasta o Estado em previdência social, né? Previdência dos servidores do Estado. Então, aqui a gente chega na parte para explicar o que seria um superávit ou o que seria um déficit no Estado, para um conceito do Estado, né? Toda vez que a receita arrecadada for maior do que a despesa empenhada, dizemos que houve um superávit. Caso contrário, houve um déficit. Ou seja, lembrando lá do início, o orçamento ele foi aprovado com a receita menor do que a despesa. O orçamento foi aprovado com déficit orçamentário. E, ao final do ano, nós apuramos o que foi efetivamente arrecadado e empenhado para ver se o Estado terminou o ano com superávit ou com déficit. Então, em relação ao ano de 2020, a receita arrecadada do Estado foi 13,6 bilhões de reais e as despesas empenhadas 13,4 bilhões de reais. Então, o Estado do Rio Grande do Norte teve um superávit orçamentário de 178 milhões de reais. O superávit orçamentário é sempre um bom sinal.
em 2020, todo o valor arrecadado foi suficiente para as despesas que comprometeram o orçamento. Aqui a gente começa a trabalhar aquilo que a gente já falou um pouco, a questão da saúde. Constitucionalmente, todos os estados têm que aplicar no mínimo 12% em gastos com a saúde, né? No estado do Rio Grande do Norte, no exercício 2020, nós aplicamos 13,59%, porque nós tivemos que ter maior número de despesas com leitos, com cuidados, principalmente com as pessoas acometidas do coronavírus. Então, o Estado precisou comprometer maior número de recursos, tanto de arrecadação própria, quanto de arrecadações vindas da União, para o limite, para gastos na saúde. Sendo que esse percentual aqui considera tão somente as despesas que vieram para o próprio Estado, as receitas que vieram para o próprio Estado. Aqui também nós trabalhamos a parte dos gastos com a educação, que é no mínimo 25%. Então, o Estado tem que comprometer da sua receita no mínimo 12% para a saúde e no mínimo 25% para a educação. Isso é válido para todos os estados. Em 2020, o Estado comprometeu 25,02% com a manutenção da educação. Em 2019, 25,01%. Né? Então, mesmo com as escolas fechadas, o limite não foi modificado. Aqui, o que é que o Estado fez? Óbvio que os salários dos professores precisaram ser pagos em dia, né? Então, o Estado ele se utilizou de maneiras como, por exemplo, fazer a alimentação dos alunos da escola, faziam doações de cestas através das directs, como uma forma de utilizar o recurso e beneficiar a sociedade na pandemia. Só que um detalhe que a gente já havia falado, o valor do Fundeb, 100% é destinado para a educação. No mínimo, deve-se aplicar 60% na remuneração do professor, essa remuneração aqui é do professor que está em sala de aula, o professor que está na ativa, né? E, no máximo, 40% para custeio da educação. O Estado do Rio Grande do Norte ele tem uma peculiaridade que ele, na nossa Constituição Estadual, ele estabelece um mínimo de gasto com a segurança pública, que é no mínimo 9,5% da receita investido para a segurança pública. No estado do Rio Grande do Norte, em 2020, nós aplicamos 15,69% em segurança pública, né? Foi aproximadamente 1,192 bilhões de reais em gasto com segurança pública. Então, não são todos os estados que têm esse compromisso vinculante. Tá? O compromisso vinculante que está na Constituição Federal é saúde e educação. E na Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, segurança pública. Aqui a gente fala do gargalo, um dos gargalos do Estado do Rio Grande do Norte e de todos os estados e da União, né, que é a Previdência. Em geral, a Previdência ela não consegue, em nenhum estado e na União, não consegue ser custeada só com as contribuições para os recursos da Previdência. Os servidores eles contribuem com um percentual, servidores da ativa e inativos e pensionistas contribuem com um percentual para a Previdência. Essa receita vai para o Instituto de Previdência. O Estado do Rio Grande do Norte faz a contribuição patronal para a Previdência e, juntando essas duas receitas, não foi suficiente para pagar tudo. Então, o Tesouro do Estado do Rio Grande do Norte teve que repassar, além das contribuições, mais 1 bilhão e 700 milhões para a cobertura do déficit financeiro. Então, o Estado, para que os servidores, os aposentados e pensionistas recebam seus valores, o Estado teve que complementar esse valor com recursos próprios do Tesouro. Essa insuficiência financeira, né, que é para cobrir o déficit da Previdência.
Por que desce? Porque, em regra, o ideal, o mundo perfeito seria que a Previdência fosse paga só com as contribuições. Infelizmente, isso não é possível. Por essa razão, a reforma da Previdência que foi aprovada, ela tem o intuito de, no longo prazo, ele reduzir isso daqui. Não tem esperança de que esse valor realmente deixe de existir, mas que pelo menos ele seja um valor um pouco mais dentro da realidade, porque reduzindo isso aqui, o Estado pode investir mais em saúde, em educação, ter mais verbas para investimento e utilizar esse recurso em benefício da sociedade. Lembrando que o objetivo da administração pública não é ter lucro. Então, um superávit, ele no exercício seguinte, ele continua sendo aplicado em benefício público. Gastos com pessoal, né? Então, aqui a gente começa a falar daquela verba que a gente viu lá no início, que faz parte da maior parte das despesas correntes. Lembrando que o gasto com pessoal, ele leva em consideração servidores ativos, inativos e pensionistas. A professora Poti, vi em um telejornal que o RN tem um dos maiores gastos de pessoal do país. Isso é verdade? Na realidade, se a gente for botar a frase correta, é que o estado do Rio Grande do Norte, infelizmente, no momento está em último lugar no percentual de gasto com pessoal. É o estado que mais compromete a sua receita com gastos de pessoal. É por isso que o estado tem tido o cuidado com a folha de pagamento. Porque, em relação a todos os outros estados, o Rio Grande do Norte, no momento, ocupa o 27º lugar. Dos 27 estados, o Rio Grande do Norte está em último lugar como o estado que mais compromete a sua receita própria com pagamento pessoal. Óbvio que também tem que considerar que nós somos um do estado que tem o menor PIB, o menor arrecadação. Não podemos também comparar com um estado feito São Paulo, Rio de Janeiro, que tem um volume muito maior de arrecadação, né? Isso também influencia. Então, aqui nós temos um número mais atualizado de 2020 em relação ao percentual de gasto com pessoal. Então, 54,81% da receita corrente líquida do estado do Rio Grande do Norte é o que o executivo gasta com o seu pessoal ativo, inativo e pensionista. Esses limites, para o executivo terá que chegar a 49%. Né? Necessariamente, o executivo terá que chegar a 49%. Ou seja, ou nós temos uma receita crescente, né? Um incremento da nossa receita, ou nós temos que controlar o crescimento da despesa. Porque, legalmente, o Estado do Rio Grande do Norte é obrigado a chegar no limite de 49%. E existem várias implicações em relação a isso. Né? Então, em relação a isso, por isso, foi um dos motivos que foi necessária a reforma da Previdência, para ajudar a controlar esse percentual. No início da gestão da professora Fátima, o Estado do Rio Grande do Norte estava com esse limite aqui acima de 60%, bem acima de 60%. Então, já se reduziu mais de 12% no percentual e ainda falta em torno de 5% a 6% para a gente começar a entrar dentro do limite legal da despesa com pessoal. Aqui a gente fala um pouquinho da dívida pública do Estado. Veja só, a dívida do Estado em 31 de dezembro era aproximadamente 4 bilhões, 3 bilhões 996 milhões, a dívida pública do Estado do Rio Grande do Norte. Esse percentual é 36,91%. Por lei, um Estado ele pode se endividar em até 200% da sua receita. Ou seja, o Estado do Rio Grande do Norte poderia ter até 21 bilhões de dívida. Né? Nós temos um Estado feito o Rio de Janeiro, por exemplo, que esse percentual deles é 316%. Ou seja, no limite 220, ele está 116% acima.
O Estado do Rio Grande do Norte, ele tem espaço para se endividar, né? Agora, a dívida, quando um Estado se endivida, ele tem que ter um plano de investimentos. Você não pode simplesmente se endividar sem pensar em lá na frente ter um crescimento do Estado. O Estado tem espaço para se endividar, né? Legalmente, espaço para se endividar. E isso tem que vir junto com um plano de investimentos. Não se pode fazer feito o Rio de Janeiro, que se endivida 316% e fica com o Estado quebrado, né? Aqui a gente traz o resultado final, que são os resultados primário e o resultado nominal. Aqui o João, ele pede socorro ao Zé Continha, porque ele não conseguiu entender o que seria esse resultado primário e o resultado nominal. O resultado primário é o esforço que o Estado faz para controlar o crescimento da sua dívida. Ou seja, se o Estado conseguir reduzir o seu custeio, aquilo que o Zé Continha falou lá no início, se eu conseguir reduzir o meu custeio ou controlar o meu custeio, ele tem uma sobra maior para reduzir o meu endividamento. E o resultado nominal é o quanto eu estou deixando a minha dívida crescer. Ou porque eu estou tomando mais empréstimos do que estou pagando, ou, como no caso de 2020, foi necessário a suspensão do pagamento da dívida para que o Estado tivesse recursos para investir no combate à Covid. Aí aqui o Zé Continha ele faz um exemplo caseiro nosso, não é? Imaginando que a pessoa tenha um salário de R$ 1.500. Você gasta 500 com aluguel, 300 com água, luz de telefone, 600 com alimentação. Então, você teve uma sobra de R$ 100. Essa sobra de R$ 100 você pode usar para pagar alguma dívida que você tenha. O mesmo conceito se aplica ao Estado, né? Se você conseguiu fazer os seus gastos e teve uma sobra maior, você consegue reduzir o seu endividamento. O ideal é que esse resultado primário positivo seja suficiente para pagar o serviço da dívida. Assim é possível controlar o endividamento público. Bom, aqui a gente apresenta os números, né? A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Assembleia, ela aprova os limites que o Estado deve alcançar, ou deve tentar alcançar, de resultado. Para o resultado primário, né? O resultado primário é aquele para controlar o esforço da dívida. O Estado poderia ter de déficit, veja que está negativo, déficit até 691 milhões. O resultado no final do ano foi um superávit, ou seja, um valor positivo de 146 milhões. E o resultado nominal, que seria o quanto a dívida poderia crescer, seria crescer até 129 bilhões. E chegou ao final do ano, não utilizando toda a meta, ficou um déficit de 41 milhões, aproximadamente 41 milhões. Aqui, como o Flávio tinha falado no início, o Estado ele sofre duas espécies de controle formais previstos em lei, né? Que é o controle interno, que no nosso caso aqui é feito pela Controladoria Geral do Estado, que tem o seu quadro de auditores e auditorias setoriais, né, que faz o acompanhamento constante. No exercício 2020, por exemplo, os auditores chegaram a fazer mais de 1.000 auditorias, contando as setoriais e auditorias feitas pela Controladoria Geral do Estado. Tudo isso para garantir que os procedimentos de administração estão sendo bem seguidos. Além desse controle, que é interno do Estado, existe também o controle externo, que é exercido pelo Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa. O Estado ele tem o dever de prestar contas anuais à Assembleia Legislativa, que é através do balanço, e também o Estado ele presta contas bimestralmente ao Tribunal de Contas, apresentando aqueles relatórios que o Flávio falou ao Tribunal de Contas. Além disso,
O Tribunal de Contas faz acompanhamentos periódicos e auditorias, tendo acesso aos sistemas para poder fazer auditorias ao momento que ele quiser. Ou seja, o Estado está aberto a esse controle em tempo integral. Lembrando que, além de ser dever constitucional da Assembleia fazer esse controle. Bom, além do controle interno, a própria sociedade, que é o que o Flávio falou do controle social, ele tem acesso aos portais de transparência, né? Qualquer cidadão, ele pode entrar no portal de transparência. Se um cidadão entrar no portal de transparência através desse link, ele for lá na despesa pública e ele pedir o resultado atualizado, ele vai ter as informações em tempo real, inclusive de empenhos que foram feitos na data de ontem. Essa informação é tão atualizada que é disponibilizada no portal e no dia seguinte já está disponível do dia anterior, para que o cidadão possa fazer esse controle. Ele tem acesso a arrecadações e à despesa pública. Além disso, tem aquele linkzinho que a gente falou, que é onde estão essas informações nossas, tem a contabilidade, contabilidade fácil, onde você acessa informações feito essa que nós preparamos para que o cidadão também tenha acesso à informação mais detalhada e com uma linguagem mais acessível em relação a isso. Bom, aqui nós chegamos, que esse no tópico que nós incluímos para esse ano, que é tentar esclarecer algumas informações em relação ao combate à pandemia, ao combate à Covid. Então, quem vai dar esse tópico especial é o nosso Zé Continha, que é, com a expansão das redes sociais, temos um volume muito grande e sem um filtro, um volume de informações muito grande, e sem um filtro adequado, somos expostos a um grande número de fake news. Por essa razão, vamos trazer informações das receitas e despesas relativas especificamente à pandemia, que foi da Covid. Essas informações são compatíveis com dados do TCE, da Controladoria Geral da União e da Secretaria do Tesouro Nacional. Todas essas informações não são exclusivas do governo do Estado do Rio Grande do Norte. Elas também se confirmam em consulta a todos os sites do TCE, passam por auditorias do Controladoria Geral da União e confirmam com números do Tesouro Nacional, né? Bom, aqui a gente faz uma pequena linha do tempo para esclarecer. Quando a posse da professora Fátima, no dia 1º de janeiro de 2019, o Estado já estava numa calamidade, uma calamidade financeira, né? O Estado recebeu 4 folhas de pagamento de servidores atrasadas, mais de R$1 bilhão de dívidas de fornecedores, né? Então, no dia 1º, no dia 3 de janeiro, a governadora precisou decretar a calamidade financeira do Estado, porque o Estado já estava com seus servidores com 4 meses de salários atrasados e fornecedores também atrasados. Então, o Estado ainda hoje está em calamidade financeira, precisando adequar as suas finanças. Então, a gente faz um gráfico aqui mostrando que no dia 7 de janeiro de 2020, um ano depois, nós começamos a ter aquelas famosas notícias do novo coronavírus. E em 13 de março de 2020, a OMS reconhece a pandemia do coronavírus. Então, no ambiente de calamidade financeira, o Estado do Rio Grande do Norte precisou combater a calamidade de saúde pública. Mais um decreto da governadora para combater a calamidade de saúde pública. Então, nós tivemos várias ações em 2020 relacionadas à calamidade de saúde financeira. E aqui a gente traz uma mensagem de otimismo, que foi, dia 19 de janeiro de 2021, a primeira pessoa vacinada no estado do Rio Grande do Norte, que iniciou o nosso momento de vacina, que estamos tendo continuidade. Aqui eu trago primeiro, a gente traz primeiro,
uma das informações que são mais distorcidas, né? O Congresso Nacional ele aprovou 2 leis no exercício 2020, prestando um apoio financeiro aos estados pelas quedas de arrecadação. Os estados precisaram fazer fechamentos de comércio. Logo no início da pandemia, eu acho que todos lembram dessas notícias, o estado precisou fazer um fechamento porque as unidades de saúde não estavam preparadas para combater a pandemia. Nós não tínhamos respiradores, não tínhamos UTIs preparadas para isso, porque precisavam ser UTIs com pessoas separadas, para não contaminar as outras pessoas que estavam doentes. Então, em razão disso, a partir do mês de abril e maio, a queda da arrecadação dos estados foi muito grande. Então, precisou ter aprovação de 2 leis de apoio financeiro de recursos para os estados. Então, veja bem, a União repassou 1 bilhão e 100 milhões para os cofres do estado do Rio Grande do Norte em recursos relacionados à pandemia. Então, recursos vinculados, que são recursos que devem ser aplicados com aquele fim específico. Recursos diretamente para o SUS, 172 milhões. Recursos de assistência social e saúde, 145 milhões. E recursos que foi de apoio ao pessoal da cultura, 32 milhões, foi a Lei Aldir Blanc. Então, esses recursos aqui, eles somente poderiam ser aplicados com essas destinações. Saúde aqui assistência e saúde, e aqui cultura. Esses daqui foram recursos livres. O que seriam? São recursos da arrecadação que o Estado perdeu. Então, 308 milhões, compensando perdas do Fundo de Participação dos Estados, e 442 milhões, compensando perdas do ICMS e do IPVA. Estes recursos aqui, eles entram na conta única do Estado, e o Estado tem a liberdade de definir o destino desse recurso, como vai aplicar esse recurso. É como se o Estado, por exemplo, se não tivesse tido a perda, ele teria recebido o repasse do FPE normal, ele teria arrecadado normal. Então, esse recurso é de gestão da famosa fonte 100 do Estado. Da mesma forma, então, 349 milhões de recursos vinculados e 750 milhões de recursos que o Estado pode destinar de acordo com a sua programação financeira. E teve mais um detalhe, que foi 162 milhões, que são parcelas da dívida pública, que deveriam ser pagas durante o exercício 2020, e que foram suspensos os pagamentos em razão da mesma lei que fez esses repasses aqui. Na mesma lei que repassou esses valores para a saúde e assistência, e na mesma lei que repassou a compensação do ICMS e PVA, também determinou suspensão do pagamento, para que esses valores fossem destinados em ações de combate à pandemia. Aqui a gente traz um pequeno gráfico, só demonstrando de forma ilustrativa das despesas que foram empenhadas diretamente com a pandemia, valores que estão em empenho gravados para o combate à pandemia. O Tesouro Estadual investiu aproximadamente 112 milhões, as transferências que vieram do Fundo Nacional de Saúde, 150 milhões, o recurso da Lei Ezequiel, lá mudo, a gente não está lhe ouvindo. Ezequiel. Aquele recurso. Pronto. Volte aí mais uma vez. Pronto. Acho que agora regularizou. Recurso privado. Então,
esses gráficos é mais para representar recursos que o Estado aplicou do próprio Tesouro, recursos que vieram principalmente de doação, recursos da Lei Aldir Blanc, que foi para a cultura, recursos que vieram do Fundo Nacional de Saúde e recursos da Lei Complementar vinculados para a saúde. O João, ele apresenta uma dúvida para o Zé Continha. Esse valor foi tudo que o Estado investiu ou que o Estado usou no combate à pandemia? Porque, veja bem, o Estado ele fez despesas com abertura de leitos, com compra de equipamentos. Agora, o Estado ele também disponibilizou servidores e pessoal no combate à pandemia. O Estado mobilizou UTIs, essas UTIs tinham enfermeiros, médicos trabalhando dedicados 24 horas para isso. O Estado trabalhou através da sua assistência social, com doações de cesta básica, doações de máscaras, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros trabalhando nas prevenções e no atendimento à população. Então, todos esses valores de recursos humanos que o Estado disponibiliza, isso também envolve custos para o Estado. E esses custos não estão vinculados diretamente à pandemia, porque são valores corriqueiros que o Estado teve que repassar. Então, são investimentos indiretos que o Estado faz, ou gastos indiretos que o Estado faz no combate à pandemia. Então, além das despesas diretas, com compra de equipamentos ou leitos para a pandemia, o Estado também disponibilizou pessoal para combater e atender especificamente a população. Como, mais um exemplo, esse agora em 2021, por exemplo, o Estado, quando recebe as vacinas, todo mundo sabe, não, as vacinas vêm sem custo para o Estado, mas o Estado precisa fazer a distribuição dessas vacinas, fazer os repasses para os municípios, tudo isso envolve pessoal e equipamentos para fazer o acondicionamento e a entrega disso aí. E esses custos não estão apontados como sendo da Covid, apesar de serem de combate à pandemia. Aqui, o Zé Continha fala um pouquinho sobre o que foi esse apoio financeiro. O que a gente tinha falado? Com a queda de arrecadação, os estados receberam apoio financeiro, que é outra notícia falsa que tem sido divulgada, dizendo como se os estados tivessem desviado dinheiro recebido da União para, por exemplo, pagar folhas ou para pagar outras despesas. Veja bem, como a gente mostrou lá atrás, existiram recursos que foram vinculados especificamente para a saúde e existiram recursos que vieram para compensar a perda da receita do Estado. Esse recurso da perda da receita do Estado foram esse apoio financeiro. E esse apoio financeiro o Estado destina de acordo com a sua própria programação financeira. Essa informação de que esses recursos são de livre aplicação do Estado, ele já foi confirmado pela própria Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, aqueles 750 milhões que o Estado recebeu são valores livres que o Estado pode e deve aplicar de acordo com a sua programação financeira. Bom, pessoal, ficou um pouco longo, mas a ideia nossa é mostrar esse trabalho, essa linguagem que a gente está trabalhando, e tem uma mensagem final do Zé Continha. Meus amigos, a pandemia do coronavírus ainda não acabou. Temos que continuar os cuidados para que voltemos ao mais rápido possível à normalidade. Assim que chegar a sua vez, tome a vacina. Não esqueçam, use máscara, mantenha a higiene das mãos e evite aglomerações. Mesmo os que forem vacinados, continuem tendo as precauções, né? Então, Jean, essa foi a nossa apresentação. Você pode continuar daí, por favor? Obrigado, Ezequieli.
A ideia, pessoal, do evento é basicamente transformar vocês em multiplicadores, né? Vocês trabalharem esse material. É um esforço, tudo muito artesanal, como esse aqui ele falou, tá? É sem custo para o tesouro, a gente faz na maior boa vontade, perde um tempão. E o de 2019 teve um feedback muito bom do pessoal que acompanhou, e esse 2020 a gente vai estar sempre tentando aperfeiçoar, tá? Eu acho muito mais fácil você entender o Estado dessa maneira, entender os números do Estado dessa maneira, do que vendo os relatórios contábeis que são publicados, diversos, que são eminentemente técnicos, né? Então, a ideia é trazer mais para próximo desse controle o cidadão comum, tá? A gente está sempre aberto a sugestões. Queria agradecer a Ezequiel, que vestiu a camisa e fez o trabalho esse ano, tá? Então, ele fez com todo carinho, criou as figurinhas, a gente ajuda um pouco no texto, mas os números foram todos batidos por ele e pela equipe, tá? A gente fica aberto para quaisquer dúvidas aí, já. Volto a palavra para você. Não é isso, gente. São 16h43. Eu queria mais uma vez agradecer a Flávio, Ezequiel, pela capacidade de transformar números em um gibi, né? Num quadrinho. Eu sou fã de quadrinho, amei. Eu queria registrar aqui a presença da coordenadora do Grupo de Educação Fiscal do Estado, Eliane Pinheiro. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, gente, vamos abrir aqui para dúvidas, inscrições, comentários, né? Vamos colocar aqui em torno de 2 minutos de questionamento aí, de alguma pergunta que possa ser feita para Flávio. São 16h40, ver se a gente vai até 17h10, né? 5h10 de conversa, de diálogo, tirando dúvidas. Abertas inscrições. Alguma dúvida, é só colocar o nomezinho aí, ou levantar a mãozinha, se eu conseguir localizar aqui no painel. Vamos lá, quem é o primeiro para quebrar o gelo? E não saiam não, que a gente vai fazer uma foto no final. Vai ficar bem legal a foto, todo mundo aparecendo na foto. Vamos lá? O Rafael levantou a mão. Vamos lá, Rafael, pode perguntar aí, fazer seu comentário. Fica à vontade. Rafael? Bom, gente, se não tiver perguntas, dúvidas, a gente vai encerrar. Que é para a gente compartilhar conhecimento. Lenira, chegou Lenira para me ajudar, para não deixar os alunos sozinhos. Minha querida. Boa tarde a todos. Eu quero parabenizar pela excelente iniciativa. O material é muito bom. Eu só senti falta, não é uma pergunta, é uma reclamação, é uma sugestão. Porque, assim, isso também é transparência, também é controle social. Então, falta só colocar a informação ou o link para que qualquer pessoa que queira complementar, que tenha alguma dúvida ou que queira aprofundar alguma questão da historinha, né, tudo, ela tenha o link ou a informação, que pode fazer isso através da Lei de Acesso à Informação, pelo ICIC, porque vocês colocaram o Portal da Transparência, excelente, mas a Portal da Transparência também é transparência ativa, é aquilo que está colocado e o cidadão não pode, no Portal da Transparência, tirar alguma dúvida de maneira direta, né? E aí, se você colocar, ou se o Zé Continha explicar que qualquer dúvida que a pessoa tenha ou que queira aprofundar, pode, pelo Lei de Acesso à Informação, né, a partir do sistema do ICIC, fazer a pergunta e o órgão responde em até 20 dias, a lei. Então, eu acho que fechava o ciclo. Para mim, só isso. O resto, excelente. Só tenho
aplausos e Lenira, da equipe. excelente sugestão. E como ainda não foi divulgado, a gente vai incorporar, viu? Vocês são os primeiros, tá? Tá em primeira mão. Não foi divulgado ainda não. Ele terminou esse trabalho ontem. Olha aí que coisa boa esse retorno. Vamos colocar o ESIC, viu? Coloca lá perto da transparência, portal de transparência, Ezequiel, coloca uma aba, Zé Continho, explicando a função do ESIC, o contato, onde colocar, tá? Excelente sugestão, viu, Benito? Muito boa. Inclusive, na reunião que eu participei da educação fiscal, eu disse que eles tinham muito a contribuir com a gente, e vão continuar contribuindo. O pessoal da educação fiscal, que é quem sabe se comunicar com a sociedade, são os professores, que é quem melhor sabe se comunicar com a sociedade, são os professores. Vocês têm muito a contribuir com a gente. No do ano passado, a gente tinha um link do Nota Potiguar, você entender que era lançamento, então incentivando o pessoal a pedir documento fiscal, tá? Então a gente tem que estar sempre evoluindo. Perfeito. Mais alguma sugestão, gente? O Rafael sugeriu socializar com os financeiros de cada secretaria, umas atualizações. O Ezequiel colocou o material depois de pronto, depois da última incorporação dessa sugestão, ele fica disponível no portal Transparência. Qualquer um de vocês pode acessar, tá? A gente vai mandar para a Control para disponibilizar no portal da Transparência o material em PDF, viu? Ih, ó, Elma tá aqui, gente. Elma é danada, viu? Nossa contadora, muito bem. Bem mansinha, Elma. Vamos lá, gente. Mais alguma contribuição? Contribuições, colaborações, sugestões, como o Flávio disse, vocês estão servindo de como é que é? De cobaia, né? As primeiras impressões. Ou com a turma que faz pesquisa de qualidade, você é um ambiente de controle para apresentar um produto, para fazer os últimos detalhes. Jean, eu vou ler aqui do chat, que o pessoal já está fazendo uma cobrança para a gente, Flávio. Estão pedindo para a gente fazer algo assim também sobre a PPA, LOA, LDO, já estão pedindo para a gente fazer outro material, já estão sugerindo outra coisa. Concordo em gênero, número e grau, mas tem que ir para a área competente. PPA tem que ir para a COPLAC, LDO e LOA para a CPO. Exato. Elma, quer falar, Elma? Levantou a mãozinha. Abra seu som. A som tá fechada aí, né, Elma? Tá me ouvindo? Agora sim, minha querida. Coisa boa revê-la. Muito bom sempre essas atualizações, viu, Flávio? De vez em quando eu falo com o Flávio, não sou tão brava assim não, Flávio, senão eu vou ficar mal falada. Mas o que eu sinto mesmo, é bom ter falado em PPA, em orçamento e tudo mais, porque nós sabemos a carência de todos os financeiros. Eu tenho certeza que o Flávio sentiu isso de cara, porque eu não conheço financeiro que não esteja meio destroçado, né? Porque a gente, assim, como a contabilidade do Estado, não existe contabilidade no Estado, não existe, né? Setores de contabilidade a gente vai fazendo e vai aprendendo, alguns já antigos sim, mas geralmente a gente está assim, né, todo dia no aprendizado. Era muito bom que a gente pudesse sempre ter atualização, estar integrado com a CEPLAN e com a controladoria, para que quando chegasse na elaboração do PPA, da LDO, a gente não tivesse, né, todos perdidos e na mão de uma pessoa só. Sai um servidor, se aposenta e começa aquela loucura, né? Então, eu acho que isso tinha que ser uma vez a cada 2 meses, a cada 3, para que a gente pudesse, em especial quando tivesse próximo de final do ano, de ano, né? Final das contas, para que a gente pudesse estar conversando sobre isso e formar pessoas, né? Nós precisamos formar servidores, porque os cargos passam. Estou cargo, viu, Flávio? Mas sou efetiva há 34 anos. Então, assim, a gente tem que formar servidor, eu sempre falo sobre isso, e para que a gente possa avançar, né? Que bom que vocês fizeram um concurso para que a gente tivesse servidor, e Flávio vai embora daqui a pouco, mas, além do legado dele, ficará um servidor, assim espero, né? Para que a gente possa continuar. Era isso, viu, Jean? Tá bom, minha querida.
Um abraço. Gente, mais alguma contribuição aí? Algum diálogo? Alguma coisa que ficou faltando? Estou vendo Carlinha daqui. Concentrada. O Joelso. Aliás, eu quero reclamar porque eu vi Carlos Augusto Viveiros aí calado, não entendi. Ele está calado. Ele já foi, ele tinha outra reunião. É, O deputado já foi. Olha a cara que tá a Câmara tá aberta. Boa tarde, Jean. Boa tarde, todo mundo. Diga, Gelson. Quem não me conhece, sou Joelson, eu sou o subcoordenador de Flávio, mas sou só mais um aluno lá, que também, como o Ezequiel, a gente absorver tudo que pode de Flávio. Flávio não respondeu de pronto da situação de Elma, mas, assim, a gente tem muita demanda no início do ano, até o mês de maio. Agora a gente chega junho, a gente começa a ter um pouco mais de liberdade para trabalhar e organizar melhor a casa, porque a gente estava até final de maio cuidando das contas de 2020, preparando. Mas há sim um planejamento da gente poder preparar treinamentos e para melhorar o conhecimento das pessoas que estão na ponta da lança, como o Flávio fala, fazendo execução orçamentária. E a contabilidade vai sim, vocês viram, agora a gente começou a publicar as notas e a gente vem melhorando todo o trabalho da execução do Estado e a gente, em breve, a gente começará módulos, a gente sabe o tempo, intervalo mensal, bimestral de treinamentos com pessoas financeiras. Meu filho chegou aqui. Faz parte. Mais alguma contribuição, gente? Elma quer falar de novo? Só vivo falando de novo. A outra coisa, eu não sei que Flávio sente isso, e eu reclamo muito da centralização da CEPLAN. A gente pede uma alteração no QDD, demora, assim, 15 dias, né? Da centralização, às vezes, de coisas bestas, né? Do cotidiano que a gente precisa alterar para fazer um empenho, para fazer uma coisa, e a gente fica esperando a contabilidade, fica esperando. Já melhorou muito, viu, Flávio? Já melhorou muito. Mas é como eu preciso reclamar, né? Eu acho que a gente tem que agilizar um pouco mais, né? Porque todos os financeiros se ressentem disso. Não cabem aqui falar, mas eu vou aproveitar, porque é CEPLAN, a gente precisa dar um norte à questão dos convênios, né? A semana passada eu sofri bastante com o pessoal lá da SEAB e outros, e Liana, que eu não sei se ainda está aqui, sobre essa questão, Siconv, Portal Mais Brasil, né? Que poucas pessoas sabem lidar com isso, sabem realmente cadastrar a proposta. Eu acho que a gente tem que pensar nesse grupo mais fechado, nesse multiplicador, para começar a fazer isso, porque as emendas parlamentares vão chegar e nós vamos ter seríssimos problemas. Aproveitei só para, né? É isso. Obrigado, Elma. Está sendo anotado aí pela equipe, tá? E o que couber a Conja, a gente vai tentar agilizar. Bom, gente, são 16h55. Vamos fazer o seguinte, eu vou devolver aqui para Flávio e fazer aqui, Ezequiel, para fazer as suas considerações. A gente recepciona todas as contribuições. Eu queria agradecer mais uma vez a contribuição protagonista da Liana aqui da CEPLAN, ela que nos conduziu aqui nos bastidores. Se não fosse a insistência, resistência, persistência e persistência da Liana, nós não estaríamos aqui, tá? Agradecer Flávio pelo gabinete, da CEPLAN, pela parceria, pela dedicação conosco. Flávio, Ezequiel, fique à vontade aí para fazer as considerações. Não, só tenho a agradecer a oportunidade de apresentar mais esse produto da contabilidade, agradecer realmente a Liana, que foi lá em março, ela queria fazer isso em abril, eu falei, mulher, a gente está começando a desenvolver agora o RN mais fácil, tem o de 2019, mas 2019 já está até caducando, tem que ser o de 2020, aí ela ficava cobrando, e aí, já andou, pode ser a semana que vem, pode ser outra semana,
Ia cobrando, ia cobrando. Ela me cobrava, eu cobrava Ezequiel. Ezequiel, a mulher tá apressada, bicho, vamos fazer esse negócio, viu? Até que deu certo, deu tempo, acabando no outro momento aí, ainda com sugestões para incluir, mas foi muito gratificante poder socializar com vocês um trabalho que a gente tem o maior carinho. Trazer a sociedade para acompanhar as contas públicas é um desafio, mas é muito gratificante, tá? Servidor público, já diz o nome, né? Serve à sociedade, serve ao público. A gente não tem um patrão, nosso patrão é a sociedade. Então, tudo que a gente fizer para que a sociedade seja bem atendida, que no nosso caso, que é a área de finanças, ser bem atendido é saber onde está sendo aplicado o recurso, é saber o recurso está sendo tratado com zelo, está sendo tratado com todos os cuidados. Vocês viram aí que ele apresentou, o nosso orçamento é deficitário, é um dos poucos estados em que a lei orçamentária já é aprovada com mais despesa que receita. Então, isso seja muitos cuidados para que o rombo não aumente ainda mais. Mas vocês, nas setoriais, Aldemir no órgão central, Pedro na controladoria, vocês estão fazendo um excelente trabalho em termos de controle da despesa pública. Tá? Eu acho que o Rio Grande do Norte só tende a ganhar, e quem sabe a gente não reverta essa questão da calamidade financeira aí o mais rápido possível. Se você quiser dar só uma mensagem aí, viu? Flávio, só agradecer ao pessoal, lembrando que qualquer contribuição que vocês tenham a dar será muito bem-vinda. Isso é um projeto em construção, a gente começou em 2019, vai melhorando em 2020, vai melhorar para 2021, né? Flávio citou um dos exemplos, o RN em Foco, agora para primeiro semestre, quando terminar o primeiro semestre, a gente já vai fazer. Então, isso é um trabalho de comunicação que será muito bem-vindo às sugestões de vocês sempre. Independente dessa reunião agora acabar, em outro momento, pode passar reuniões, são muito bem-vindas. E a gente vai fazer tudo para melhorar esse projeto, não é, Flávio? Aí não quer parar por aqui, não. O de 2020 só vai entrar a sugestão do Lenira, tá? Agora é só para o próximo ano. Estão pensando aí. Em 2020, o Lenira já vai entrar. Próximo ano aí vocês podem dizer, Flávio, seria bom contemplar isso aqui, porque depois a gente pensa na historinha, pensa nos personagens, e isso tem que ser construído por todo mundo, viu? Bom, gente, eu acho que é isso. Mais uma vez, agradecer, parabenizar, registrar que esse evento, como vocês sabem, é um evento do Grupo de Educação Fiscal do Estado, né? Que é uma coordenação aí, um grupo de trabalho com servidores da SETA, da CEPLAN, do SEC, da Control. Agradecer mais uma vez a Arthur, da Aroeira Comunicação, e muito obrigado pela parceria. Firme aí, máscara na cara, com vacina ou sem vacina. Saúde, se puder, fique em casa, se cuide. Um abraço, meu amigo Leandro Prudêncio, que eu vi aqui agora. É verdade, Leandro abriu a câmera para a gente fazer a foto. Vamos fazer a foto. Muito bem. Abre a câmera para fazer uma foto bem legal. Eu tenho que prestar conta aqui de que a gente se reuniu. Vou dar um print da tela bem bonito. Abre as câmeras. Print screen. Quem quiser fazer sua fotozinha, faça. 3, 2, 1. Print. Pronto. Vamos mandar para a Liana distribui. Um abraço, gente. Boa tarde.